vamos continuar aqui a nossa programação dentro do mês, né, de mobilização indígena, de acampamentos Terra Livre Online e de diversas comemorações e também reflexões e também várias ações que têm acontecido nesse mês, abril, e especialmente hoje, o Dia da Resistência Indígena, dia 19 de abril, uma data, querendo ou não, marcante, simbólica e de muita reflexão, não só para nós indígenas, mas para toda a população brasileira em geral. Então, dando seguimento aqui a uma série de lives, de mobilizações que têm acontecido nas telas, nas redes. Hoje, à tarde, a gente está com uma mesa, né, intitulada Rede de Resistência pela Defesa do Bem Viver na Amazônia e contra as Violações. Essa semana, a semana de mobilização, ela está com a programação junto à COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, que hoje, inclusive, celebra aí seus 32 anos de existência, de luta e resistência no Brasil. E hoje aqui nós temos convidados da COIAB e de outras organizações indígenas e indigenistas que se somam nessa rede de defesa de direitos dos povos indígenas, mas também da nossa Amazônia brasileira. Então, hoje à tarde, a gente vai conversar um pouquinho com eles, ouvir um pouco da luta, do trabalho e como essas organizações têm atuado para o fortalecimento dessa rede de resistência, que mais do que nunca se torna necessária diante do contexto que nós estamos vivendo. Então, hoje nós temos aqui representantes da COIAB, da UMIAB, do OPAN, da GIRNE, do CONDIZE e do Fundo Podali. E para a gente começar aqui a nossa conversa, eu peço para que o pessoal possa estar colocando para a gente o vídeo e a fala da nossa parente Thelma Tarepang, que é representante aqui da UMIAB. Sou Thelma Tarepang, coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Falar da resistência pela defesa do bem viver na Amazônia e contra violações de direito. Resistência para nós que existe há mais de 521 anos, para que possamos garantir o bem viver do nosso povo, porque vidas importam. A ATL faz uma chamada hoje para que o mundo veja que vidas indígenas importam. Não podemos mais ficar à mercê de um sistema que não busca nenhuma solução devido à pandemia dentro das nossas terras, dentro dos nossos territórios, dentro das nossas aldeias. Esse sistema que viola os nossos direitos, não cuida da vida dos povos indígenas. Há mais de 512 anos, continuamos na resistência, junto com nossas lideranças indígenas, junto com as nossas organizações indígenas, a PIB, COIAB, UMIAB, COICA, que continuam a elevar e levar, se preciso for, aos ministérios públicos, ao STF, a última instância para que a voz dos povos indígenas não seja silenciada. Precisamos resistir para existir. Muito obrigada. Acabamos de ouvir a fala da nossa parente Thelma Tarepang. É muito pertinente essa fala. E eu quero corrigir aqui que eu não me apresentei, né? Eu sou a Samara Pataxó, eu sou assessora jurídica da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Embora não seja da região amazônica, mas é um prazer estar aqui, poder mediar essa mesa com importantes lideranças e pessoas que estão aí na luta, não só pela Amazônia, mas pelos direitos dos povos indígenas. Então, é muito prazer estar aqui.
E essa fala da Thelma ela foi muito importante para a gente começar o nosso debate, porque acho que é muito interessante, porque 32 anos da COIAB, né, a COIAB tem praticamente quase a mesma idade da Constituição Federal de 88. Então, isso é muito simbólico também, porque a COIAB é um exemplo de organizações indígenas que se constituíram aí no marco dessa luta por direitos. E essa luta ela tem se intensificado cada vez mais, e eu acho que a cada ano que passa, e tendo em vista que agora os povos indígenas, né, nós somos sujeitos de direitos conquistados aí na Constituição, direitos individuais, mas coletivos também, a nossa luta ela começou a ter essa necessidade de ser cada vez mais engajada, não só entre as organizações indígenas, organizações de base, como organizações regionais, e organização nacional, como a PIB, mas também de outros parceiros que já há muitos anos também somam, né, na luta dos povos indígenas, tanto pela conquista de direitos no passado, como hoje para efetivar direitos e evitar que direitos sejam violados. Então, para somar conosco nessa tarde e trazer uma fala de como organizações indigenistas se entrelaçam com organizações indígenas para fortalecer essa rede na defesa de direitos. Então, eu gostaria de convidar agora o Gustavo, que está aqui para falar pela OPAN, e contar um pouco para nós como, né, a organização, como a OPAN, se insere nesse cenário de luta por direitos, de luta pelo bem viver da Amazônia, compartilhando aí o que já foi feito durante esses anos e também talvez uma perspectiva de futuro, de cenário que temos aí, né, atualmente e no futuro também. Então, Gustavo, gostaríamos de te ouvir, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Samara, obrigado. Enfim, eu sou Gustavo Silveira, sou atualmente coordenador técnico da OPAN, e é um prazer e uma honra fazer parte dessa mesa, principalmente hoje, nessa data comemorativa, tanto do Dia do Índio e o aniversário da COIAB. Então, para mim, é uma grande honra e um grande prazer poder estar aqui com vocês. Enfim, a OPAN é uma organização indigenista que, no início do ano de 2021, completamos 52 anos. Então, é uma instituição bem antiga. Eu estou na história da instituição há 16 anos, né? Então venho compondo aí a OPAN há 16 anos. Sou natural de São Paulo, mas há 16 anos estou aqui no município de Lábrea, no sul do estado do Amazonas, onde fui muito bem acolhido, tanto pelo povo amazonense quanto pelos povos indígenas, e para mim é um grande prazer poder contribuir nessas várias histórias de lutas desses diversos povos. Historicamente, a OPAN surge num momento dentro da ditadura militar, do processo de ditadura militar, e um dos principais esforços iniciais da OPAN foi de fortalecer e promover os encontros, né, uma das primeiras assembleias no início, né, junto com os indígenas e o movimento indígena na época, onde não era possível se reunir, se falar. Então, a OPAN investiu seus esforços iniciais nesse processo de, junto com os povos, começar a juntar e promover e contribuir para esse processo de articulação. Além da questão da saúde, que na época não era incorporada pelo Estado, e aí mais alguns anos depois, nesses processos que foi a garantia, junto com os povos, da demarcação dos territórios. Então, esse é um pouco o início da história da OPAN, e ao longo desses anos a gente vem sempre ao lado dos povos, tentando contribuir, lógico, principalmente onde nós somos convidados, né, e com uma política institucional muito clara de estar junto com os povos, de escutar e de construir junto, caminhar lado a lado, não falar por eles, por qualquer um dos povos, mas contribuir nesse processo e garantir e promover a fala, a voz e a garantia dos direitos. Então, esse é um pouco o processo aí de história da OPAN. Eu acho que nesse atual momento que nós estamos vivendo, a gente está em 2 anos, aí nos últimos 2 anos, a gente vem percebendo um retrocesso, né, nos direitos já conquistados. E eu acho que essa é uma luta que os povos indígenas e o movimento está
acostumado com isso, né? Nunca foi nada fácil e a gente fala no nosso país de minorias, né? Minorias entre aspas, né? A gente tem uma população negra que é em sua maioria, mas que é considerada como minoria, e aí os povos indígenas também dessa forma considerados como minoria. E a gente vê uma pressão muito grande sobre esses grupos da nossa sociedade, principalmente provocado por setores e grupos do país onde detém recurso financeiro e político, e talvez acreditam que por esses motivos sejam mais importantes do que os outros. Então, eu acho mais do que nunca, nisso dos últimos anos, está sendo uma pressão muito grande. E a OPAN, junto com os povos, vem tentando, e sofre também, embora não é na sua essência, e não tem esse objetivo de ser indígena, mas, consequentemente, por estar ao lado dos povos, a gente também sofre pressão, né? As organizações parceiras também, de uma certa forma, também vêm tentando ser pressionadas. A gente tem vários exemplos aí. Então, nós estamos juntos, né, nesse processo de luta. Mas, por outro lado, a gente vê que várias conquistas já chegaram e eu acho que isso nos fortalece, nos possibilita para que esses garantidos já conquistados não retrocedam. Então, nós temos da onde partir. Daqui para menos não, a gente quer mais, mas daqui para menos não. Às vezes, dentro do nosso país não é escutado, mas a gente vê também que agora um interesse de outros países e espaços que o próprio movimento vem construindo, a própria COIAB, a própria PIB, nos últimos anos investiu muito, né, nessa articulação internacional e circulou para fora. Tem gente que vai falar que esses índios aí querem fazer aí fora do país, é isso, é dar voz, é mostrar, construir parcerias, e se ninguém está escutando aqui, a gente chama ajuda lá de fora. Então, acho que esse processo do movimento indígena nacional é muito importante, embora às vezes seja criticado, né? O que está indo lá fazer lá para fora, mas eu acho que isso é fundamental. O garantir, né, voz e espaço e dar reconhecimento para isso. Então, algumas políticas, a questão da demarcação de terras, já há alguns anos já não tem nenhum tipo de demarcação, e hoje o atual governo quer diminuir, né? Tá? Vem lutando para diminuir o tamanho das terras, ou seja, esse é um retrocesso, mas que com as lutas e com os parceiros, até o momento, acho que isso tem segurado. Embora não se demarcou, ainda estamos tentando resistir na diminuição das terras indígenas. Uma outra política que eu acho importante a gente destacar é a própria PNGAT, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Terras Indígenas, que, embora também esse mesmo governo não vem se esforçando praticamente nada para que ela seja implementada, é uma política que nós não podemos deixar de lado e como política pública, deveria ser uma obrigação do próprio Estado de implementá-la, mas como não está sendo feito, eu acho que o próprio movimento indígena vem buscando seus parceiros, a OPAN também, como uma parceira dos povos, vem nessa luta de tentar implementar, ou seja, ela norteia e ela orienta para onde as ações devem ser tomadas, em quais linhas, não da forma como está sendo feita, de um governo novo assumir e falar assim, não, agora o que os índios querem é mineração em terra indígena, não, é a parceria com o agronegócio, vamos levar isso. Então, tudo bem, tem alguns povos, a gente sabe, a gente entende a diversidade dos povos, né? Alguns povos pensam que talvez essa seja uma alternativa viável para eles, mas isso não é o objetivo da maioria dos povos, né? Tem outras pautas e outras políticas que vêm sendo demandadas apoio e que não está sendo investido. As próprias políticas para a questão das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, castanha, açaí, copaíba, pirarucu, vários desses produtos que garante que a floresta, para esses produtos existirem, a floresta tem que estar em pé, as comunidades têm que estar articuladas, trabalhando de forma coletiva, são políticas que garantem a autonomia, garantem a floresta em pé, garante o espaço, né, garante o bem viver, que é o tema dessa mesa, e a gente não vê nenhum incentivo e nenhum esforço para que essas políticas sejam fortalecidas, sejam ampliadas, sejam de fato implementadas na prática. Então, é difícil, né? Mas está muito claro que hoje a gente tem um governo e tem uma direção, infelizmente, uma direção da FUNAI correndo atrás de objetivos outros, querendo garantir a mineração, querendo garantir o modelo econômico do agronegócio,
né, que beneficia poucas pessoas, a gente sabe disso. Quem produz comida para nós, para quem não produz, é a agricultura familiar, não é o agronegócio, né? O agronegócio produz outros produtos, não para alimentação. Então, e outro grupo também pouco favorecido é o próprio agricultor familiar, e aí acho que os próprios povos indígenas se enquadram também enquanto produtores, né, familiares, não tem nenhum tipo de apoio nesse sentido. Então, aqui parando também de olhar de forma negativa e falar mal, já encerrando aqui indo para o final da minha fala, a UPAN vem nos últimos anos, então, nesse processo de facilitação e colaboração com alguns povos na elaboração dos seus planos de gestão, e que eu acho que isso é uma ferramenta não primordial, mas muito importante, que é o momento que os povos planejam, né, o seu bem viver, como eles querem conduzir, né, e que tipo de apoio eles precisam de fora para alcançar esses objetivos. Nos últimos anos, a gente vem apoiando e facilitando a elaboração desses planos de gestão e tentando contribuir dentro da nossa capacidade a implementação desses planos. Então, acho que isso tanto orienta o próprio povo, como as instituições como nós parceiras que estamos de fora, e para poder contribuir. Não é assim, não, eu posso te ajudar nisso. É no que os povos precisam de ajuda e de que forma essas instituições parceiras podem contribuir com esses processos. A pandemia é uma outra situação, enfim, que eu não vou me aprofundar, mas ela também, embora vem provocando esse afastamento presencial entre as instituições e os povos, mas, por outra forma, também ela vem mostrando que é possível estar unido e se fortalecer através das redes sociais, de eventos como esse. Então, eu acredito que isso é algo que a gente deveria tirar como positivo, né? Que a gente pode se fortalecer e tá mais junto e ter voz também. Então, acho que do que se poderia tirar de positivo desse processo, eu acho que o próprio movimento indígena está aprendendo e está lidando muito bem com isso, né? Tá nos ensinando a como conduzir esse processo através da rede, da internet. Lógico, temos várias limitações, ainda o acesso para a grande maioria das populações indígenas é quase que zero, o acesso à internet. Né? Eu também estou falando aqui do interior da Amazônia, com muita dificuldade, mas eu acho que é algo que isso mostra que é possível estar junto. E aí, para finalizar minha fala, a UPAN vem ao longo desses anos, como eu coloquei, trabalhando ao lado dos povos, acredita e luta pelo protagonismo. Eu falo assim que o meu sonho é eu ser contratado pelas organizações indígenas. É uma brincadeira porque, ou seja, a gente trabalha para que a UPAN não seja mais necessária, né? Então, esse é o nosso objetivo, trabalhar. A hora que a gente fala, a UPAN não precisa mais trabalhar, não precisa mais de indigenista, tá? Todo o protagonismo e a autonomia está na mão dos povos indígenas. Eu acho que quando a gente chegar nesse dia, a gente fecha as nossas portas muito felizes, né, tentando contribuir nesse processo. Mas até esse momento, a gente sabe que essa autonomia plena ela é quase que utópica, né? Mas é um pouco na linha que a gente acredita. E a gente vem, nos últimos anos, fortalecendo e apoiando as próprias organizações indígenas. É um grande desafio, porque o governo nacional, o governo e o modelo, ele impõe um modelo de organização. Não, tem que ter um CNPJ, tem que ter um presidente, tem que ter um conselho, senão nós não reconhecemos como organização. E a gente sabe que esse modelo é um modelo externo, né? Todos os povos têm os seus próprios modelos de organização e tradição, mas para conseguir o acesso às políticas, conseguir apoio, tal, infelizmente, essa é uma demanda que está sendo implementada. Acho que o próprio Fundo Podali vem um pouco nesse processo de ver de que forma isso pode ser facilitado, porque você acaba excluindo também, se você não tem a sua associação registrada com 5 anos de história, você não pode nem acessar um edital. Acho que o Fundo Podali, acho que a Valéria vai trazer um pouco isso, um pouco uma forma de tentar fugir dessa pressão. E nós aqui vemos da UPAN nesse processo também de ver de que forma e contribuir para o fortalecimento das organizações indígenas, acreditando que as organizações é uma forma de garantir o protagonismo e a autonomia dos povos. Esclarecimentos e encerro minha fala por aqui. Obrigado, Samara. Opa, obrigada a você, Gustavo, e ao PAN por somar conosco, né, e fortalecer essa rede.
de apoio, de defesa. Eu acho muito importante termos parceiros, né, que trabalham de maneira séria e comprometida, mas também respeitando as peculiaridades dos povos e organizações indígenas. Sua fala foi muito explícita nesse sentido de embora a parceria, isso não quer dizer também total interferência nos modos de vida e de apoio das nossas práticas e modos tradicionais de se organizar. Eu acho isso muito importante. Então, muito obrigada ao PAN e a Gustavo pela fala. E dando seguimento aqui ao nosso debate, né, eu acho importante também a gente ouvir, para além de falas assim de pessoas que já caminham há muito tempo, organizações que caminham há muito tempo, com as organizações indígenas, especialmente com a COIAB e as organizações da região amazônica e dos 9 estados que são de abrangência da COIAB, é importante também destacar o protagonismo de novos atores e sujeitos que também acabam se inserindo nessa luta, não apenas lideranças tradicionais mais antigas, pessoas que estão sempre, né, em destaque nacional e internacional, mas também valorizar organizações e movimentos de base. E isso a gente vê muito através do protagonismo que a juventude indígena tem exercido em suas bases, e eu acho que hoje é algo que acrescenta muito no fortalecimento das organizações indígenas, é a forma como os jovens, os adolescentes têm também utilizado vários recursos, como a tecnologia, como a facilidade que muitos jovens têm de se comunicar com o mundo externo, para além das suas organizações, suas comunidades, como uma ferramenta potencializadora de luta também. Então, para isso, para contar um pouco como tem sido o engajamento de organizações que envolvem juventudes, eu convido aqui o Emerson Baré, que vai falar aqui representando o Departamento de Jovens e Adolescentes Indígenas do Rio Negro, trazendo um pouco essa perspectiva enquanto jovem, enquanto indígena, que também tem colaborado para esse fortalecimento na defesa do bem viver da Amazônia e também dos direitos indígenas. Então, Emerson, você pode falar conosco um pouquinho, compartilhar da sua experiência, por favor? Pessoal, só um momentinho, porque a gente teve um probleminha técnico aqui, que o Emerson ele ia compartilhar um vídeo no início da sua fala, e a gente está ajustando aqui. Só um momento. Estão conseguindo ver? Oi, Emerson. Ver agora não. A gente estava vendo o vídeo, mas não estava ouvindo. Você pode tentar compartilhar novamente? Porque acho que agora, se você tentar novamente, pode aparecer a imagem e o áudio. Ok. Só um minutinho. Conseguiram?
para tentar optar caminho, para trocar uma mais nosso na minha vida é o Jurupari. Desde quando eu entrei no jejum, eu pensava na minha frente, como é que vai, será que vai dar certo? Era proibido já fazer coisa. Para poder então ser o grau dele, né? Vamos a ese cuchillo, cima, de la botella, Boa tarde a todos. Estão conseguindo me Boa ouvir? tarde. Oi, Emerson, sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Emerson, eu sou do povo Baré, do Alto Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira. Minha família, meus avós, meus pais são de origem da comunidade indígena Ilha de Duraca. Então, venho aqui para contribuir nesse evento. Antes de começar a falar, quero dizer uma boa tarde a todos que estão aqui na nossa mesa virtual, de se falar em uma mesa virtual para falar sobre as nossas experiências, sobre o nosso movimento, como estamos na atualidade. E eu comecei com esse pequeno documentário, porque nós, no povo Baré, ainda nós, e acredito que todos os povos, temos um grande respeito pelos nossos avós, pelos nossos ancestrais, pelos nossos pajés. Então, isso é uma maneira assim de deixar o meu respeito sobre esses nossos vencedores, avós, conhecedores de diversas coisas, entre medicinais, benzimento, etc. E também, como eu venho falar sobre a resistência entre adolescentes e jovens indígenas, também, como nós já acabamos de ver no documentário, temos no documentário podemos observar vários adolescentes e jovens participando de um ritual em que é de uma passagem de adolescente para jovem para adulto. Então, são rituais que ainda acontecem até agora nas comunidades. Esse ritual aconteceu em 2000 e, se não me falha a memória, em 2013. Então, eu fico muito feliz em demonstrar, porque conheci esses parentes, foram meus alunos em 2008, fiquei muito feliz. Por isso também que eu quis apresentar a todos aqui nesse momento, nessa nossa roda de conversa virtual. Deixa eu só minimizar aqui e ver. Dando continuidade ao que vem contribuir, primeiramente eu vou falar sobre, vou mais argumentar sobre a minha experiência no movimento, em alguns movimentos indígenas, mas especificamente no movimento de jovens, adolescentes e jovens indígenas do Alto Rio Negro.
o movimento de indígenas, o movimento de adolescentes e jovens iniciou na Igreja Católica, no município de São Gabriel da Cachoeira, um pouco mais antes de 2007, lá para 2000, 2001 e diante, e viemos fazendo esse movimento de jovens, tudo que o jovem gosta, mas dentro da igreja. E chegou um momento que nós sentimos a necessidade de explorar outras coisas, explorar outros momentos, explorar e se falar de políticas públicas para o jovem, que no município ainda não existia nenhuma associação, nenhum grupo de jovem em que se debatia, discutia sobre políticas públicas voltado para os adolescentes jovens indígenas do Alto Rio Negro. Então, após daí os jovens da época, eu quero frisar bem de onde iniciou, com quem iniciou, o nosso querido amigo Finado Délio, que começamos na igreja, e no passar das minhas explicações eu vou sempre estar comentando, porque ele é a referência de quando iniciou, como foi. E depois que nós sentimos essa necessidade, esses adolescentes, esses jovens, estavam na universidade em Manaus. E eles começaram o movimento de estudantes indígenas na Universidade de Manaus, e que começaram através da MEIAN, Movimento de Estudantes Indígenas de Manaus. E aí foi se criando esse movimento, e se falado através do MEIAN, né, que foi através do Délia, através da Lorena, através do Cidiel, enfermeiro agora, e entre outros, são vários protagonistas que fizeram parte dessa criação do movimento indígena em contexto do Amazonas, e viram essa necessidade de se começar discussões, debates na região do Alto Rio Negro, em que a sede é em São Gabriel da Cachoeira, que abrange a cidade de Santa Isabel, Barcelos, toda aquela região do Alto Rio Negro. E em 2005 e 2007, eu já estava no ensino médio, quando eu fui convidado para participar dessas rodas de conversa, desses debates. Em 2007, a MEIAN, esse grupo de estudantes indígenas de diversos representantes de povos, estudantes de povos indígenas da Amazônia que estavam estudando em Manaus, e começamos a fazer essa discussão. E até que se foi criado as primeiras rodas de conversa em 2006 e 2007, nós iniciamos uma discussão mais profunda, com mais peso em se falar voltado sobre políticas públicas para os jovens. Em 2007 foi criado o primeiro congresso de adolescentes e jovens indígenas do Alto Rio Negro. Então, nesse congresso que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, foram debatidos vários assuntos em se falar dos direitos dos jovens indígenas. E lá nós debatemos, lá como eu estava iniciando no movimento, eu fazia parte da base na comissão organizadora. E sempre aprendendo, observando os nossos jovens que estavam à frente na frente dessa discussão, e mediando, entre outros. E aí o que foi mais discutido sobre essas políticas, sobre a valorização do jovem indígena em Rio Negro. Tinha muita carência voltado para o público do jovem indígena. Nós não tínhamos nenhum departamento, não tínhamos nenhuma secretaria que olhasse, que visse, que abraçasse e que desse um norte como políticas públicas. E aí foi se falando sobre juventude saúde, juventude segurança, juventude cultura, juventude indígena tradicional, juventude nas comunidades indígenas, juventude no município de São Gabriel da Cachoeira, e sempre envolvendo todos os povos da região do Alto Rio Negro.
Samara, você, quando estiver chegando na hora, você me dá um toque para ir. Quando estiver mediando, você fala para eu acelerar mais. Em 2008, as lutas continuaram. Aí já se formou uma equipe mais forte, já teve várias formações, já teve vários estudantes indígenas que já aprenderam com esses grupos de jovens do Meian, que são naturais de São Gabriel, e foram cada vez mais pressionando as políticas públicas, como através de documentos, através de relatório, através de congressos. E esses congressos ela sempre foi corteada, sempre teve apoio na época da Unicef, né? E se falar de financeiro, foi um grande apoiador dos jovens. E nessa época nós estávamos vivendo uma delicada, nós estávamos vivendo um luto delicado, onde os jovens estavam se suicidando. Então, onde os olhares do Brasil inteiro voltaram para São Gabriel e onde nós também conseguimos criar mais forças e ser firme na luta sobre essas políticas públicas para nós, né, jovens indígenas da região. E a partir disso, foi se discutindo, o movimento foi aumentando, e se criou a Singel em 2008. A Singel é a Secretaria Municipal de Juventude, de Esporte e Lazer. Então, e criou-se essa secretaria em que ia ser a executora das atividades de todos que nós jovens reivindicamos, para ser executado pela Prefeitura Municipal, e até agora essa secretaria ainda existe ainda. E depois de 2008, criou-se, nos meados de 2009 ou 10, criou-se a Conferência Nacional de Juventude, onde alguns jovens foram participar dessa conferência, também onde foram firmando mais políticas públicas, o resultado dessas oficinas que aconteceram antes de 2007, no primeiro congresso de 2007. E com essa formação de jovens empenhados na política, em 2018 foram convidados para participar do primeiro congresso de nível federal em Brasília. Então, aí foi outro grupo de jovens. Nessa época, de 2008 em diante, eu não estava mais no município, porque eu estava continuando a minha... Entrei na graduação e eu acompanhava de longe, sempre nas reuniões, o que eu podia, quando estava lá de férias, eu ajudava. E isso que eu estou falando assim, mais resumidamente. Em 2008 foi também, além da criação da Secretaria Municipal de Juventude Singel, também criou-se o Departamento de Jovens e Adolescentes Indígenas do Rio Negro, que esse departamento está na FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E esse DIJARNE, que é o Departamento de Jovens e Adolescentes, ele tinha o objetivo de discutir essas políticas públicas com mais... ele era mais a parte de discussão, e a Singel, ela era mais a parte de execução. Então, foi tendo esse trabalho de ter essa parte de criar, de pensar, de discutir e depois colocar na prática na Singel. Então, e foi criado esse departamento de jovens em 2008, fruto do resultado do primeiro congresso que ocorreu em 2007. Então, aí esse foi um pequeno resumo dos movimentos, do que aconteceu de 2007 até 2018, em que eu acompanhei. Depois, com o passar do tempo, a gente vai mantendo nossas vidas, a gente vai participando de outros movimentos indígenas, aonde, quando eu já estava no pé, iniciando a graduação,
na Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e onde eu comecei a iniciar movimentos estudantil dentro da universidade. Juntamente nós fomos já a segunda turma de indígenas a ingressar nesta Universidade Federal. No campus Sorocaba tinha apenas 3 estudantes, eu e mais 2, um do povo Chavante e um do povo Calapalo. Então, nós 3 fomos os primeiros, junto com outros campos, que era São Carlos e Arara, a iniciar esse movimento de congressos, esse movimento de estudante indígena na universidade, porque nós vimos a carência de que nós estávamos esquecidos e nós viemos de movimento indígenas, de movimento indígenas de adolescente jovem da base, então nós tínhamos uma base, nós criamos esse grupo aonde nós reivindicamos dentro da universidade melhorias na moradia, melhorias na alimentação, melhorias na recepção, melhorias em se falar de ações afirmativas, ter mais pessoas para que nós, vários povos indígenas do Brasil, estudantes indígenas, pudessem ter a permanência e dar continuidade e finalizar o seu curso, cada um em sua área. E em 2000, no meados de 2009, 10, foi se pensando nessa conjuntura, nesse grupo de estudantes indígenas da universidade, fomos pensando em criar esse movimento. Então, criou-se o CCI, CCI é Centro de Convivência Indígena dos Estudantes da Universidade. Foi criado em 2013, perdão, estou acompanhando aqui nas minhas anotações, para não ficar perdido. E conquistando o espaço, conquistando o nosso reitor, conquistando outros professores que juntaram a nós, vestindo a camisa, lutando por nós fomos demarcando o nosso espaço dentro da universidade através de nós conseguimos esse CCI, essa sala onde nós fazemos reunião, onde tinha computador, internet, tudo que a gente precisava para iniciar esse movimento. E aí nós sentimos a necessidade de fazer, nos nossos debates a gente pensava, né? Se nossa universidade é assim, como está as outras universidades? Vamos começar a pensar em fazer um movimento maior para se falar de políticas públicas estudantil na universidade e expandir. Aí, quando nós pensamos em criar o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes Indígenas, no nível nacional. E que essa comissão era regida por 39 indígenas acadêmicos da etnia Baré, Mutina, Cambé, Baterena, Caxinauá, Pancararu, Aticum, Piratapuia, Pancará, Banil, Adessana, Chucuru, Açu, Cocá, Machinere, Chavante, Maioruna. Então, esse grupo de representantes faziam parte dessa comissão, que sempre estavam nas reuniões, preparando tudo, para que esse evento ocorresse da melhor maneira e pudéssemos, juntamente com outras universidades convidadas, todos foram convidados, a estarmos falando sobre diversos temas. E também tivemos 11 parcerias, entre elas a FUNAI, a CECAD da época, algumas universidades como a USP, e dentro desses eventos nós tivemos o prazer de receber 52 etnias do Brasil inteiro, né? Então, nós abordamos alguns temas principais, como ações afirmativas nas universidades federais, e também nós abordamos sobre a educação escolar indígena dentro da universidade, especificado na Lei 11.645, aonde tem que se ensinar a história e a cultura dos povos indígenas na atualidade no meio, dentro da escola, dentro de uma instituição não indígena. Então, a gente pensou nas duas, tanto na educação escolar, lá na base, nas comunidades indígenas, quanto na educação escolar nas instituições não indígenas. E também, dentro disso, nós
pensamos sobre pesquisa de extensão e território indígena. Nós começamos a discutir que nós estávamos cansados de ter outras, né? Nós queríamos pesquisadores jovens indígenas a estarem pesquisando sua própria cultura. Então, nós discutimos, foi uma discussão, todos foram importantes. Também discutimos bastante, foi discutido sobre a formação de indígenas na área de saúde, porque na universidade, na maioria das universidades, tem a área de saúde, temos indígenas que estão estudando nessas áreas de saúde. E também, para finalizar, para fechar com chave de ouro, nós debatemos sobre o movimento, sobre os movimentos indígenas no Brasil, hoje, tanto como a gente debateu sobre algumas ações da FOIRN, algumas ações da COIAB e outras entidades maiores que a gente tem como espelho de luta em se falar de direitos. E também que tipo de contribuição esses movimentos trouxeram para a formação indígena nossa, né? Aqui, quando eu quero falar que tipo de contribuição esses movimentos nos mas assim era a minoria que tinha esse envolvimento com esses movimentos de base. Sentimos muita falta de eram poucos que estão interessados em estar aprendendo sobre o movimento indígena. E aí, quando nós, em 2009, voltando um pouquinho, 2009, ficamos também fortalecidos através de uma conquista, né, através de pesquisa de PET Saberes Indígenas, também onde ficamos mais visíveis na universidade, onde fomos criando respeito. Antes a gente éramos invisíveis, e só com ajuda e através de pesquisa, demonstrando para eles como que fomos criando esse espaço dentro da universidade. E uma delas quero deixar bem claro, que é PET Saberes Indígenas, que eu acho que deve ter outros PET Saberes Indígenas em outras instituições de universidades. Então, como eu já falei à frente, quem participou desse grupo na Federal de Campos Sorocaba era o Calapalo, o Chavante e o Baré. Então, como nós éramos da área de humanas, a gente pesquisou sobre de como nós iríamos fazer com que a gente ficasse visível dentro da universidade, como que a gente iria adquirir um respeito, porque nós sofríamos dois tipos de preconceito. Primeiro, preconceito de que vem um Emerson Baré lá da fronteira da Colômbia, São Gabriel da Cachoeira, ele vem pelado, não sabe falar, vem com cocá, e isso foi desmistificando isso. Então, aí mais outro, parece que é meio engraçado estar falando isso em pleno século XXI, mas é isso, nós temos que mostrar como que estamos agora na atualidade, né? Como que está o nosso movimento, que depende de eu não estou falando que é errado se pintar, mas depende de cada povo, depende de cada história, cada povo é diferente. Então, nós, por exemplo, a gente só faz os rituais em época de festa, de festa nas comunidades e algumas passagens de adolescência, de moças, etc. Fizemos através desses PET Saberes Indígenas, fomos aumentando a nossa visibilidade como pesquisadores indígenas na universidade, através de rodas de conversa, oficinas, através de congressos nacionais, através de congressos internacionais, onde nós mesmos apresentávamos a nossa pesquisa nesses grandes eventos. Samara, ainda tem um tempo? Não? Tá. Eu vou só terminar a foto só um pouquinho. Então, só para concluir aqui a minha fala, então, agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, uns 2 minutinhos,
5 no máximo. Vou só falar bem assim. E a minha contribuição, o que foi o resultado desses movimentos? Então, eu fico muito preocupado de pensar se falar de história passada, nossos parentes lutaram, estão lutando, como, por exemplo, as que estão agora nas organizações indígenas, por exemplo, a COIAB, a presidência e todo o seu corpo, né? Todas as pessoas que estão na COIAB, a FOIRN. Eu falo mais, pessoal, me perdoe, eu falo mais lá porque é o que tenho mais convívio, que é a COIAB, a FOIRN, a PIB, que é mais conhecida também. Eu tenho certeza que outras também têm os seus movimentos de luta e resistência. Então, a minha participação é depois de formado em educação escolar indígena, na sala de aula, e também nos movimentos indígenas com experiências que eu vim adquirindo desde 2007 até no momento. Então, aqui quero finalizar um pouquinho, deixar aberto assim, só para falar a todos adolescentes e jovens que estão me ouvindo e os adultos que somos nós, que passe para os filhos a importância da cultura, a importância da nossa identidade, a importância de a gente se identificar como povos indígenas, né? Não é só porque eu moro na cidade, falo português um pouquinho fluente, não falo muito certo, que eu deixo de ser indígena. Sabemos que a Constituição não fala isso. A Constituição fala que nós somos povos indígenas, indivíduo indígena, em qualquer lugar onde a gente quiser. Basta eu me identificar, falar dos meus avós, ter alguma coisa, algumas está no sangue, né? Como todos os outros parentes vão. Os parentes falam, está no sangue nosso, indígenas, sermos parentes independentes, o lugar que nós estamos. Então, quero agradecer o convite da COIAB, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Emerson. Desculpa estar fazendo o papel aqui de ter que controlar. Eu sei que são muitas histórias, muitas bagagens, muitas coisas a serem compartilhadas, mas para a gente também aproveitar aqui e otimizar o tempo e a fala dos outros parentes. Mas, desde já, muito obrigada pela rica contribuição de trazer também esse outro ponto de vista, esse outro lugar de fala enquanto um jovem, alguém que também milita, né, no movimento estudantil, que eu me identifico muito, né, com a sua fala também, enquanto alguém que passou também por uma universidade, e identifico também esse movimento estudantil acaba sendo também uma extensão, faz parte também do movimento indígena, considerando também que a gente chegar nesse lugar de cursar um ensino superior é fruto de luta também de movimento indígena, de movimentos de base, que abriu portas para que pessoas como eu e você ingressassem no ensino superior e também trouxessem um retorno efetivo, né, para as nossas bases e para as nossas lutas, fortalecendo aquilo que aqueles que vieram antes de nós começaram e que hoje está nas nossas mãos, né, prosseguir com isso e também fomentar e incentivar outros jovens, crianças a continuar essa história. Então, muito obrigada pelo seu compartilhamento. E quero também aqui pedir às pessoas que estão assistindo a gente, acompanhando nas redes da PIB, dos parceiros que estão transmitindo, se tiverem perguntas, interações, que podem, né, estar colocando aí nas redes, que o pessoal aqui da equipe vai estar passando, e continue aí acompanhando a gente, que a gente ainda tem algumas falas muito interessantes e importantes aqui para somar no nosso debate. Agora, para dar seguimento, eu convido o Isaac Ajuru, que ele é do Condize Porto Velho, né? Agora a gente vai falar um pouco dessa contribuição também, né, do Condize, também dessa área mais também, acho que voltada para políticas públicas de saúde. Então, eu queria que o Isaac pudesse contribuir também conosco nesse debate, como a partir da perspectiva dele enquanto indígena, mas também enquanto a instituição, a organização que ele faz parte, tem se somado nessa luta também pela garantia do bem viver dos povos indígenas, da Amazônia e também dos direitos indígenas, direito à saúde, direito a viver, né, dignamente. Então, Isaac, eu né, peço para que você possa colaborar conosco aqui no nosso debate e se apresente melhor, por favor. Obrigada. Só um pouquinho, iniciei o cronômetro, prometo não me alongar. Boa tarde, me chamo Isaac.
Estou secretário executivo aqui no Conselho Distrital de Saúde Indígena de Porto Velho, junto aos parentes Adriano Tupari, como nosso assessor, o nosso assessor Aurélio Tenharim, também o presidente Ivanildo Tenharim, bem como o vice-presidente Elivar Caritiana. Hoje nós temos um conselho que atua de forma sólida, todos com indígenas. Nós temos uma formação, talvez ideal, de trabalho na luta por uma saúde de qualidade para os nossos parentes. Como já foi dito, eu pertenço ao povo Ajuru. Não sou liderança desde a infância. Tive o privilégio de conhecer o movimento há pouco mais de 3 anos. E desde lá, desde que me juntei, tenho feito de tudo para contribuir com tudo que a gente puder para essa luta. Faço parte do conselho, faço parte da CESAI. E como é fazer parte da CESAI? Muitas pessoas, a gente escuta muitos debates, muitas conversas, principalmente voltado à saúde, na situação que a gente está com a pandemia, fazer duras críticas à CESAI ou à saúde indígena. Eu fico triste porque a CESAI ela é filha do movimento indígena, né? A CESAI ela foi criada por parte dos movimentos indígenas e a CESAI é o povo indígena. Por vezes, em determinados pontos, existem gestores ou pessoas que não levam tão a sério a saúde dos povos indígenas e, infelizmente, isso acaba contribuindo de forma negativa para a nossa saúde. Mas é uma coisa linda de se fazer, é algo que eu estou adorando participar, conhecer cada dia mais, são diversas culturas, diversas línguas, e isso, sem dúvida, é algo primordial, que precisamos. O controle social na saúde indígena ele tem um papel fundamental, né? Sem o controle social não existe a saúde indígena. É papel do controle social em todas as esferas, acompanhar, fiscalizar, cobrar e principalmente colher tudo que for demanda referente à saúde para estar junto aos gestores, sejam eles em que nível for, que no caso aqui a gente tem um conselho local, que são as nossas bases, temos o conselho distrital e também temos o fórum de presidentes do CONDISE, que funciona junto a Brasília, e todos esses instrumentos são justamente para poder a gente ter mecanismos para poder fortalecer a saúde para os nossos povos indígenas na ponta. Aí você pergunta, Isaac, está 100%? Eu não vou ser hipócrita, não está. Até porque, se não está bom para o branco, dificilmente vai estar bom para o índio. A gente precisa entender toda a estrutura por trás da CESAI. A CESAI ela é a atenção primária, ela atua em aldeia. Hoje ela atua em aldeia, né? Atende os nossos parentes aldeados. Aí geram outros tipos de atritos. Por exemplo, é índio da cidade? Não é. A gente não está aqui para dizer quem é índio, quem está na cidade, quem não está e qual motivo está. A gente tem que fazer a saúde, né? E a CESAI, ela, por várias vezes, através das casais e de outros, ela traz os pacientes para a cidade e a gente acaba penando porque a gente tem um sistema precário, né, que está à beira de um colapso. Então, tenho pessoas em filas há anos por uma regulação que muitas vezes não anda. Eu tenho um parente que fica na CASAI meses e meses porque não consegue encaminhamento para uma consulta. É culpa da CESAI? Não. A culpa são dos nossos governantes, que não atuam de forma correta para poder estruturar a saúde. Porque, queridos, dinheiro durante todos os anos nunca falta para saúde e educação. Tu quer ter saúde de qualidade, você tenha paciente, você vai ter sempre dinheiro. O problema está basicamente nos gestores. E nós, enquanto povos indígenas, a todos vocês, é muito bom esse debate para poder interagir com vocês, que serve também de conhecimento, né? Hoje eu sou acadêmico de Direito, e o que me motivou a fazer o Direito? Justamente eu ser inconformado com a forma que as coisas andam, com a forma em que a gente é levado, com a forma que a gente é tratado. E eu tive conversa esses dias com um parente lá do Mato Grosso do Sul, e ele disse assim, direito para os povos indígenas não se ensina na faculdade. E, de fato, eles não ensinam em faculdade, não ensinam em cursos, não ensinam em lugar nenhum. Porque, assim como a saúde indígena é na aldeia, é com o índio, o direito para os povos indígenas é com os índios. Não adianta esperar que eu tenha um professor bonzinho que vai dizer, Isaac, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para a educação, isso aqui é para o movimento indígena, eu não vou ter, né? Hoje não era para a gente estar comemorando, ou não era para a gente estar com um tema de comemoração do Dia dos Povos Indígenas, a resistência, o respeito, não. Isso era para ser espontâneo. O índio no Brasil, os povos indígenas no Brasil não são originários. Então a gente deveria ter sim esse respeito um pouco maior por parte de todos os parentes, né? Mas infelizmente nós não temos esse respeito, não existe esse cuidado com as autoridades como deviam. Me preocupa, trabalho
hoje para garantir uma saúde melhor para os povos indígenas, mas muito me preocupa porque... Só um pouquinho. Bem, que eu estou no ambiente de trabalho, então às vezes dá um conflito aqui de ideias. Mas, enfim, nós estamos à frente de um importante braço, né, para os nossos povos indígenas, que é justamente a saúde. E a gente tem que ter essa preocupação específica, principalmente nas nossas regiões de acesso ainda maior. Você falou sobre políticas para a gente poder melhorar. A gente está num cenário em que toda ajuda que vier é necessária. Nós recebemos ajuda através do Nilcélio, né? O Nilcélio de Arroio fez umas doações por meio, acho que da Coiab até, para que a gente pudesse, com testes rápidos e outras coisas, eles entregaram aqui no distrito. Então, são ações que fortalecem a saúde dos povos indígenas. Não é porque eu sou saúde e você é educação que a gente vai lutar por causas diferentes. Tudo é um movimento. O movimento é um só. Em momento algum, a gente pode separar o movimento para que um lute pela saúde, outro pela educação. Não, vai ter cada um na sua frente, mas a gente tem que entender que tudo é saúde indígena. Tudo é o movimento indígena, tudo parte do movimento indígena. Então, a gente tem parcerias, a gente buscou parceria junto ao Exército, o Corpo de Bombeiros, a própria COIAB, né, os expedicionários da saúde, que, através de outras instituições, fizeram doações de respiradores e outros para a gente. Então, a gente fica muito feliz com isso. Né? A gente vê que é possível o movimento indígena unir força em prol dos indígenas. E fica o apelo para que a gente possa ter mais união, a gente ter mais ciência da causa. Os caciques mais tradicionais, nossas lideranças, sempre dizem que eles, já teve até um cacique esses dias brincou em uma das nossas rodas de conversa e disse assim, daqui a pouco eu viajo, e se eu viajar, acabou? Então, a gente tem que sempre se preparar de forma constante para quando as nossas lideranças tradicionais e outros partirem, nós tenhamos uma base, né? Nós tenhamos o que repassar para o futuro, porque o indígena ele não vai morrer, né? Seja ele em contexto urbanizado, aldeado, o indígena pode ser fazendeiro? Deve. O indígena tem que ser autossustentável. O indígena pode ser produtor rural? Deve. Então, o indígena ele não é só o índio na aldeia, não é só a questão do... Opa, perdão, probleminha aqui com a minha bateria. O indígena não é só aldeia, né? Todos os campos que a gente puder ocupar, a gente vai ocupar, sim. A gente vai estudar, a gente pode se qualificar. E eu fico feliz de ver em diferentes cantos do país pessoas desenvolvendo um papel fundamental para o crescimento do movimento indígena como um todo. Fica aqui a minha solidariedade a todos. Estamos à disposição enquanto controle social da saúde indígena e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Isaac, por sua fala, também pela precisão no tempo. Muito obrigada mesmo. Acho importante os seus comentários, a sua contribuição. E eu acho que mais do que nunca, assim como a gente faz um movimento de fortalecimento das organizações indígenas, mais do que nunca, principalmente nesse cenário, no contexto de crise sanitária, né, a nossa luta também é pelo fortalecimento das nossas instituições, né, tanto o FUNAI quanto o CESAI, que infelizmente aí no decorrer dos anos tem sido desmontada, sucateada, muito por conta desses desgovernos, né, que a gente tem vivenciado. Eu acho que, como você disse, é momento de união, de fortalecimento em meio a todas essas crises que a gente sofre, não só a pandemia, mas de outras também. Mas é muito importante isso, e muito obrigada por sua contribuição aqui conosco. Antes de passar para a nossa próxima convidada, eu gostaria de ler aqui um comentário que veio das redes. A Joana Prado Medeiros, ela disse: salve os povos indígenas, salve a luta que é de todos nós, nosso sangue, nossa voz. É mais ou menos isso que o Isaac trouxe, é uma luta coletiva, né? O Elso Manchineri disse parabéns. E tem outros comentários também aqui nas redes, então quem quiser mandar perguntas também pode estar fazendo isso, que os nossos colegas aqui vão estar mandando para nós, para a gente poder estar falando aqui com os nossos convidados. Agora eu passo a palavra, né, para a nossa parente, Valéria Paier, que ela vai estar se apresentando melhor aqui, mas ela fala aqui pelo Fundo Podali também. Então, eu gostaria de passar para a Valéria, para ela trazer suas contribuições,
nos explicar um pouco, para quem não conhece, o que é o Fundo Podali, né, explicando aí a importante colaboração, o que é o Fundo Podali e como ele se soma nessa rede de defesa da Amazônia e dos povos indígenas aqui da região da Amazônia, mas também, né, como um todo, os povos indígenas do Brasil. Então, Valéria, por favor, some conosco aí no nosso diálogo. A palavra está com você. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão conosco aqui nessa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, também parabenizar a COIAB pelos seus 32 anos de vida, né, um dia importante, em todos os sentidos, esse dia, né, ele é muito simbólico para reflexão, para pensar na luta, né, e no tema de hoje, que é a Rede de Resistência pela Defesa do Bem Viver, Bem Viver na Amazônia contra os... Valéria, desculpa, a sua câmera está desligada. Só um momentinho. Pronto, agora está. Bom, eu acho que todos já me ouviram, né? Quem não me conhece, sou Valéria Paiê, sou do povo cachuiana, sou da terra indígena Parque do Tumucumaque, mas hoje vivo em Brasília em função de várias situações, mas nessa caminhada, principalmente, claro, em função de muitos papéis que eu fui assumindo ao longo dessa caminhada do movimento indígena, né? Então, eu estive à frente da representação da COIAB aqui, junto com outras lideranças que também já se passaram, mas nesse momento eu estou como coordenadora executiva do FUDALI, Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, uma iniciativa dos povos indígenas da COIAB, liderado pela COIAB, dos povos indígenas da Amazônia, liderado pela COIAB, né? O que é o FUDALI? Dentro dessa rede de soma em relação à resistência, qual que é o papel do FUDALI nisso, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso para traçar um pouco esse diálogo aqui que eu quero fazer com vocês, assim, inclusive para conhecer um pouco mais dessas iniciativas que os povos indígenas, que as organizações indígenas, a COIAB tem construindo ao longo dos anos, né? Então, o FUDALI, então, esse Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, foi criada no início do ano passado, oficialmente, em janeiro de 2020, né? O FUDALI, o nome surge, da língua abaniva, do tronco linguístico aruaque. Ele foi o nome oferecido pelo povo baniwa à COIAB nesse processo de construção aí desse mecanismo que é o FUDALI, né? E o significado tem muito a ver um pouco com essa construção do que é isso, do que se pensa, do que se quer do FUDALI, né? Que é doar sem querer receber nada em troca, né? Então, tem esse significado de reciprocidade, de celebração, dessa promoção da sustentabilidade. Então, ele representa bem o que se pensou, o que se discutiu no processo de construção do FUDALI, né? Então, ele é esse instrumento indígena que está sendo estruturado tecnicamente para servir o movimento indígena, né? Esse processo aí de captar recursos, intermediar e fazer as doações para apoiar as atividades dos povos indígenas, né? Então, esse é o que é o FUDALI. O FUDALI, como ele foi pensado? Ele é a ideia de criar esse mecanismo próprio dos povos indígenas, né, dentro dessa relação de contatos com a sociedade, né, que, ao mesmo tempo, pensa nesse apoio dos projetos da sustentabilidade dos territórios indígenas, né? Então, é um processo de debate, de construção de mais de 20 anos, né? A gente acabou de falar da idade da COIAB aí, de 32 anos, então, pelo menos há 20 anos, a COIAB discute esse processo e há um ano atrás a gente consegue fazer
a realizar, implementar, constituir o que é esse mecanismo que é o CUDARI, né? Então, antes de mais nada, o CUDARI ele é essa construção e é uma conquista do movimento indígena amazônico, da COIAB e dos seus parceiros, né, que sempre estiveram junto nesse processo de construção, né? Com a criação do CUDARI, o que a gente vê é a COIAB mostrar a sua capacidade de resiliência enquanto movimento indígena, dentro dessa diversidade de processos, de momentos que ela foi passando ao longo dos anos, né? Então, o que a gente se traz no CUDARI é esse sonho que foi sendo criado, sendo discutido, e que chega para ser esse mecanismo que possa fazer se tornar a realidade esses sonhos, né? Esses muitos sonhos, dessa diversidade de povos indígenas que a gente tem nesse primeiro momento, com olhar para a Amazônia, mas como você disse, Samara, assim, o público não é só a Amazônia, porque afinal, indígenas nós temos no Brasil inteiro, e é assim que a gente atua como movimento indígena, né? Como COIAB, dentro da grande rede, junto com a PIB, junto com todas as outras organizações que compõem a PIB, né? Bom, para que criar o CUDARI, né? O que significa a criação do CUDARI? Por que tem que ter mais uma instituição, né? Porque a gente sabe que dentro desses anos todos a gente tem, enquanto povos indígenas, dificuldade de acessar os recursos. Por que dificuldade de acessar recursos? Porque a gente sabe que existe uma disparidade de questões burocráticas, né? Que são questões que estão nessa relação, mas que são parte desse processo do lado de cá, do não indígena, né? Você, Samara, falava dessa questão que, com a Constituição de 88, houve um parágrafo 231, 232, que fala dos direitos indígenas, que garante os direitos indígenas, mas que, ao longo desses anos, infelizmente, a gente ainda não conseguiu tornar isso uma realidade, né? Porque até hoje a gente é obrigado, para ter acesso a políticas públicas em termos gerais, a apoios, a projetos, né, que seja, você tem que ter CNPJ. Isso não é a realidade indígena, né? E muitos foram obrigados a fazer isso. Então, nós temos no CUDARI o fundo disso, assim, como é que a gente pode fazer que as políticas públicas cheguem na ponta sem sermos obrigados a passar por esse procedimento. Eu acho que é um pouco a resposta do que se traz para o CUDARI como esse mecanismo, né? Que seja um mecanismo de diálogo entre nós e essas relações com a sociedade conduzida por indígenas, né? Dentro dessa diversidade de povos, né? Então, a gente tem essa missão em termos de cumprir, de refletir e de fazer com que os apoios, enfim, as políticas públicas possam, de fato, chegar nos povos indígenas, respeitando toda essa diversidade, a sua cosmovisão, né? Todo esse processo do que a gente está falando aqui. E aí, com isso, qual que é o objetivo do CUDARI dentro dessa grande rede de resistência pela defesa do bem viver, né, da Amazônia, dos povos indígenas, né, e contra as violações dos direitos? É promover o acesso dos povos indígenas para manter a proteção, o monitoramento, a conservação territorial e o desenvolvimento de atividades produtivas, né, que é parte da vida dos povos indígenas, né? Promover a autodeterminação dos povos nos seus processos de etnodesenvolvimento, na gestão dos seus territórios, acesso aos recursos, respeitando esse processo aí do conhecimento tradicional que se tem, né? Que é presente na vida dos povos indígenas e na sua organização social. Promover e apoiar a conservação da sociobiodiversidade,
promover e apoiar a mobilização comunitária e o fortalecimento das nossas organizações, promover e apoiar a formação profissional, né? O Emerson falava aqui anteriormente, todo esse processo é de luta, né? É de conquistas que foram que ao longo dos anos foram sendo conquistados, mas aqui a gente continua com essa missão, né? Que essa formação ela atenda à diversidade, que ela possa considerar essa diversidade de situações que a gente vive, né? Fomentar um uso sustentável de recursos naturais nas atividades produtivas e econômicas, né? Considerando a perspectiva da economia indígena, né? Da economia indígena, do produzir, mas sem precisar estar explorando aquilo que não tem, né? Promover a proteção das condições de vida e saúde dos povos indígenas, né? Então, o Isaac, na sua mensagem, ele falava, é isso mesmo, assim, as nossas redes, elas devem somar-se, né? Porque, no final, o nosso objetivo é pela manutenção dos povos indígenas e pelos nossos direitos enquanto indígenas, né? Então, as redes são muitas, mas todos caminhamos em prol desse bem comum, desse bem viver a todos, né? Dentro dessa realidade, quais são os nossos desafios enquanto CUDARE, né? Fortalecer esse mecanismo, antes de mais nada, para que ela possa atender às demandas indígenas e, ao mesmo tempo, apoiar os povos indígenas nos seus projetos, né? Garantir as políticas públicas que, de fato, elas cheguem, né? Que elas não estejam só no papel, garantir a formação profissional em diversas áreas, né? Coisa que também foi trazido aqui, para atender nessa perspectiva de que a gente melhore, né? Não numa perspectiva do que a gente tem que levar para os nossos territórios, para os nossos povos, o que é bom, não, mas a partir da valorização e daquilo que os povos indígenas determinam para si dentro desses diversos territórios onde se encontram, né? O protagonismo indígena nas instâncias que tratam dos seus direitos, né? E que, de fato, isso seja cada vez mais uma luta constante nossa, né? De que estamos aqui, ninguém precisa que ninguém fale por nós estamos aqui. E continuamos no desafio de que isso, de fato, um dia possa se tornar realidade, né? As atividades produtivas e econômicas, de valorização cultural dos povos indígenas, respeitando a cosmovisão diversa dos povos indígenas, né? O desafio de construir um processo de doação, no caso do CUDALE, que respeite esses modos próprios das organizações, dessa diversidade de povos que temos, né? Como que a gente vai fazer isso? Garantir a autodeterminação dos povos indígenas na proteção e gestão dos seus territórios e dos seus recursos naturais, né? Que os povos indígenas possam ter condições, né, de fazerem seus processos, suas escolhas, os seus caminhos, né? Dentro dessa perspectiva dos cuidados gerais com a Mãe Terra, com o coletivo, né, com os nossos territórios. E antes de mais, depois, né, assim, o desafio do CUDALE é tornar realidade os sonhos indígenas, que são muitos aí, né? Muitos temos esse sonho de ter essa realidade que respeite a nossa diversidade e que possamos conviver considerando essa diversidade, tanto indígena, nessa relação com a sociedade não indígena, né? Então, acho que são esses um pouco as questões que eu trago para a nossa conversa de hoje, nessa tarde, na programação do acampamento Terra Livre, dentro desse tema tão importante que é a rede de resistência pela defesa do bem viver da Amazônia e contra as violações dos nossos direitos. É isso, obrigada, gente, obrigada, Samara. Muito obrigada, Valéria, sua fala muito potente, importante.
trazer para nós, né? Assim, a gente que já convive, para a gente acaba sendo auto-evidente o que é Podali, mas acho que é bom explicar para a sociedade em geral, já que as nossas lives ela tem um alcance para além do público indígena, né? Até para os nossos próprios parentes saberem o que é. Eu acho fantástico, o Podali é um exemplo de como as organizações dos povos indígenas acabam reformulando, inventando e se adequando e criando novas estratégias de luta, né? Acho que o Podali ele vem somar, né, com as estratégias que a gente já usa, então eu acho que isso é um exemplo de como nós, povos indígenas, podemos potencializar ainda mais as nossas lutas, sem abrir mão de sermos quem somos, das nossas peculiaridades enquanto povos, de tradições, de culturas distintas, mas que a gente também não pode ficar aí à mercê de boa vontade, benevolência, como nunca foi, né, do Estado. Então, cada vez mais nós temos que assumir as rédeas da nossa própria história, de exigir que o governo e que o Estado brasileiro faça o mínimo, que é garantir a política indigenista para os povos indígenas, que não é nada dado, é fruto de luta também, né? Então, acho que cada vez mais os povos indígenas mostram essa capacidade que nós temos de reinventar, de fortalecer as nossas lutas de diversas formas. Eu não sei, mas acho que não temos perguntas que vieram diretamente das redes. Então, nesse sentido, para a gente já caminhar para o final e agradecendo mais uma vez as falas de cada um, eu gostaria de passar para pelo menos 2 minutinhos para cada um de vocês, poder deixar suas considerações finais, né, para a gente fechar essa mesa com chave de ouro, e também deixar uma mensagem, né, para o público em geral que nos acompanha, né, principalmente diante da data de hoje, mas também o que vocês quiserem falar, né, nessa oportunidade agora. Então, eu passo primeiro, seguindo a mesma ordem, para Gustavo, do PAN, que deixe suas considerações finais aí rapidinho, 2 minutos, e a gente termina a nossa mesa, por favor. Mais uma vez, obrigado, Samara. Enfim, queria parabenizar também aqui os colegas da mesa. Eu acho que a gente conseguiu, a partir de olhares distintos, trazer um pouco também como cada segmento, cada instituição, cada ator nesse processo contribui e avança aí para a garantia do bem viver. Eu acho que a pauta, né, que o colega trouxe da CESAI é extremamente importante, né? Sem saúde, né, sem bem-estar e o Emerson também, e sem educação, é muito difícil da gente alcançar o bem viver. E o que a Valéria traz também, essa questão do apoio aos projetos, que é fundamental, e acho que essa ferramenta de poder viabilizar a organizações indígenas que ainda não têm um longo trajeto com gestão de projetos, isso é fundamental, porque a gente só aprende fazendo. Então, é muito difícil, porque nunca tem possibilidade de acessar um projeto, nunca consegue experienciar para poder ganhar experiência. Então, essa iniciativa é fantástica da COIAB. Eu acho que ainda a gente terá mais 2 anos ainda bastante duros. O atual governo vem apontando e com ações bem no processo de retrocesso, né, na garantia dos direitos. Acho que por esses dias vai ter uma reunião aí da cúpula do clima, provocado pelo novo presidente dos Estados Unidos, né, o John Biden, e a gente viu que o nosso governo federal aqui correu para apresentar um plano de redução e de combate, e um plano que ele maquiou ali dados e informações, ou seja, um plano que vai destruir mais do que já tinha sido destruído nos últimos anos. Então, o papel dos povos indígenas é fundamental, se não fosse crucial nesse processo. A gente sabe que as áreas que são protegidas são aonde tem as populações indígenas. As áreas com menor degradação ambiental são as áreas com povos indígenas. E por que isso? Porque a floresta ela depende da operação humana, da atuação do humano, ou seja, o manejo que os povos fazem faz com que a floresta esteja de pé. E o manejo do agronegócio faz com que ela não esteja de pé. É dado assim, a forma como o ser humano se relaciona com o meio ambiente, com a natureza e principalmente com a floresta amazônica, é o que faz a floresta. Ou é o manejo tradicional, multiplicando a diversidade, garantindo a sobrevivência e essa interação ser humano com natureza, né? O manejo da floresta, a floresta foi manejada, não é algo que só a natureza, que depende só da natureza. Então, isso é fundamental.
Então, o papel dos povos indígenas nesse processo é fundamental. Então, já vi que o movimento, através da COIAB, da PIB, está tentando informar e orientar o próprio governo dos Estados Unidos, né, que colocar e fazer um acordo direto com o governo brasileiro é um grande risco e que as populações têm que ser escutadas. E aí volta a questão também da garantia dos direitos, a própria Convenção 69 da OIT, onde garante, né, a questão da consulta livre, prévia e informada, ou seja, se serão afetados por as ações, essas populações, tanto indígenas como as populações tradicionais que vivem na Amazônia também, devem ser consultadas e devem fazer parte desse processo. Então, eu acredito que embora há uma política de desconstrução, mas também a gente consegue ver algumas mudanças. Os Estados Unidos passou por 4 anos com o governo anterior, e com uma mudança de presidente, você vê que a posição do país já começa a mudar. Então, acho que o cenário não é tão catastrófico, embora nos pareça. Lógico que a pandemia também está sendo muito terrível e vem assolando, né, os povos indígenas, mas eu acredito que a gente fortalecer esse grupo de parceiros, essa rede, né, como vocês trouxeram no tema, ela é fundamental. Eu acho que a OPAN sozinha não chega a lugar nenhum, assim como a COIAB sozinha não chega a lugar nenhum, e assim como as comunidades sozinhas não chegam. Então, a gente, nós temos que saber e conhecer, e saber com quem nós fazemos alianças, e sim, se é uma aliança positiva, vamos fortalecê-las, ampliá-las e pensar em estratégias conjuntas, para não ficar cada um correndo para um lado com o mesmo objetivo. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez o espaço, parabenizo o movimento indígena, e, como eu disse, é uma grande honra estar nesse dia de hoje fazendo parte dessa mesa com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo, mais uma vez. Vou passar agora para o Emerson. Emerson, 2 minutos para você fazer suas considerações finais. Então, para finalizar, também quero parabenizar a todos que estão na mesa nossa virtual de debate de resistência e movimentos indígenas, cada um com sua experiência. Parabéns a todos. É sempre um aprendizado estar ouvindo todos, né? Principalmente como pessoas que já têm uma longa caminhada no movimento, como a Valéria e outros que participaram da mesa. Para mim é sempre um aprendizado a mais. E também quero dizer muito obrigado por ter convidado para participar dessa mesa. E a Samara, a mediadora, e os parentes e colegas dela que estão aí, também parabéns. E também, para finalizar, quero deixar meus parabéns pelos 32 anos da COIAB, né, que é um movimento, um dos movimentos de referência, um dos movimentos que trabalha em prol dos povos indígenas da Amazônia Legal. Então, e também que haja mais outros tipos de debates, porque 15 minutos não dá, né, para a gente se preparar melhor e aprender mais. Nós, jovens, precisamos aprender mais. Tá certo que eu já passei dos 30, mas eu entrei na juventude e eu não consigo sair da juventude. Então, eu estou na juventude e na educação, nas duas. E em todos. Lógico que temos que aprender um pouco de cada para a gente poder estar interagindo e contribuindo com nossas experiências, com que a gente adquiriu de conhecimento no decorrer. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns a todos que organizaram o acampamento Terra Livre 2017, e vamos à luta juntos. Muito obrigada, Emerson. A gente perdeu a conexão com o Isaac, pelo menos eu não estou vendo ele aqui, ele avisou que a internet estava ruim, ele caiu, então eu passo para a Valéria também fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui nosso debate. Valéria. Obrigada aí pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, né? Mais uma vez a todos que estiveram comigo na mesa, né? Nessa fala no dia tão importante aí, né? Como comecei falando, é um dia de reflexão
reflexão, é um dia de pensar, né? Mas é um dia de luto, que a gente vem enfrentando esses longos anos aí, mais de 500 anos. Né? Estamos na rota, os que vieram antes, nós e quem vai assumir nos próximos anos, e é isso, né? Então, continuamos, como diz bem o lema da COIAB, mais do que nunca presente, né? Unir para organizar, fortalecer para conquistar. Vai ser sempre isso, assim, né? E nesses tempos aqui que a gente acompanha todo o processo do desmonte das políticas públicas, né? Da questão do meio ambiente, né? Estar junto para se fortalecer é essencial, né? Então, é isso. A esperança é que nos guia e vamos fazer a nossa parte, né? E deixar aqui mais uma vez uma mensagem para todos que estão nos acompanhando aí. Nesses tempos difíceis de pandemia, é importante que todos nós nos cuidemos para que possamos cuidar dos outros. Então, é isso. Cuidem-se, protejam-se e para que a gente siga caminhando e lutando. Obrigada. Muito obrigada, Valéria. Obrigada mais uma vez a cada um e a cada uma que esteve conosco aqui na mesa. Obrigada também a quem acompanhou aí nas redes da PIB, das outros parceiros também. E eu convido vocês a seguirem acompanhando também outras programações que estão ocorrendo aí. Para ter acesso à programação completa, você pode acessar as redes da PIB e dos parceiros também. Estamos com vasta programação. E é isso, então, muito obrigada, parabéns mais uma vez à COIAB por 32 anos de luta, né? Sabemos que não são fáceis e também, infelizmente, a gente também não tem uma previsão de que o futuro também será melhor, assim, garantir que o futuro será melhor, mas com certeza estaremos todos na luta, empenhados para lutar, porque afinal de contas, nós povos indígenas lutamos, estamos aqui há mais de 500 anos e acho que a luta, ela fortalece cada vez mais quando nós nos unimos, porque os nossos inimigos sempre tentaram nos desarticular, nos desunir, né, para conquistar em cima de nós, mas acho que cada vez mais a nossa resposta tem sido a nossa união e o nosso fortalecimento das nossas lutas, tanto entre nós indígenas, como também parceiros que se somam conosco. Então é isso, quem quiser somar conosco na luta, é só chegar e somar conosco, ecoar nossas vozes e fortalecer a luta dos povos originários desse país. Seguimos na luta, digo o povo que lute, digo o povo que avance, avançaremos. Aueri, muito obrigada.